Olá, aqui é o professor Alceu, estamos de volta aí para mais um encontro síncrono, tá certo? Vê só, gente, hoje, especificamente, a gente vai ver um negócio bem simples, que talvez não seja nem tão de instalações prediais. É lógico que eu vou fazer uma abordagem dentro de um projeto de instalações prediais, que é a parte de impressão da gente, tá certo? A gente fez tudo aquilo, organizou toda a nossa prancha, eu espero que vocês tenham organizado aí, né? Tudo que está no entorno do meu projeto elétrico, mas a gente não fez a impressão final, tá certo? Então, hoje, basicamente, vai ser apenas isso e alguns comentários do que surgiu aí nessa semana, né? Que eu achei massa, alguns comentários lá dentro do grupo da gente de instalações prediais. Então, basicamente, vai ser só isso, tá certo? Assim que eu terminar, eu boto aí para editar um pouquinho e já posto lá no grupo, ou lá no SIGA, tá certo? E aviso lá no grupo da gente. Mas a gente vai ser direto. Hoje não tem muita história para perder, não. E qualquer dúvida, é lógico, né? Já que hoje é o nosso último encontro antes da prova, qualquer dúvida, é lógico que no finalzinho eu vou comentar sobre a prova, vou dar uns pequenos spoilers, né, da prova, mas qualquer dúvida, ou escreve aqui no chat, ou levanta a mãozinha e já vai falando, tá certo? Deixa eu abrir aqui meu card e compartilhar a tela com vocês. Se a gente finalizou realmente nosso projeto, o seu projeto está um pouquinho parecido com esse aqui, tá certo? Não tem que estar exatamente igual a esse, né? Você vê que na semana passada a gente deu um passo gigantesco aí, né? Eu falei lá do medidor, atualizei um pouco mais a sua legenda, já pensando em projetos futuros que vocês vão fazer. Então já foi colocado lá, ó, uma tomada no piso, né? Não é muito aconselhável esse tipo de tomada, mas eu botei aqui a simbologia que tem na norma. Aqui, essa altura que eu botei, mais ou menos 15 centímetros, é específica para esse nosso projeto, tá ok? Por quê? Aqui, ó, é exatamente aqui onde eu botei. Nesse local, ele vai estar elevado 15 centímetros, como se fosse uma basezinha de concreto, aonde vai chegar esse ponto de tomada. Por quê? Aqui vai ser colocado o nosso motor desse portão elétrico, tá certo? Então, na realidade, esse portão ele poderia até estar mais um pouco mais para cá, na realidade, porque ele iria puxar esse motor para esse portão para cá, tá certo? É o único local que ele tem. Alceu, mas não seria o melhor local. Concordo plenamente, tá certo? Chegou mais uma pessoa aí, eu não sei se entrou. Entrou. Seja bem-vindo aí, Wesley. Vê só, eu não sei se esse seria o Bom melhor dia, professor. local. Bom dia, rapaz. Vê só, por quê? Na hora que ele puxar esse portão para cá, da garagem, ele vai bater, literalmente bater nesse portão aqui, caso ele esteja aberto. Entendeu? Então, assim, para o morador dessa residência, vai ter que ter essa ressalva, né? Esse portão tem que estar fechado na hora que eu acionar o portão da garagem, tá certo? Isso aí dá para conviver sem acidente, tranquilo. Não é a melhor posição, mas é. Por quê? O ideal seria eu botar o motor aqui. Porém, eu não posso puxar esse portão para lá. Ah, o seu, mas poderia ser abertura tipo basculhante. Né? Ele fazer isso. Subir, poderia. Tá certo? Aí você ia botar um ponto de. Como é que se diz? De tomada média, tá certo? Ou alta aqui. Tá certo? Nesse local. O motor é seu. Você vai fazer com ele o que você quiser. O que eu botei aqui quando eu especifiquei aqui no nosso quadro, ó, esse motor elétrico, né, portão da garagem, com 370 watts de potência, é um motor que ele abre super rápido e ele é de correr, tá certo? Então, assim, foi pensando nesse tipo de motor para esse tipo de portão aqui, tá certo? Mas aí vai depender de N motores ou tipo de aberturas que vocês querem que esse portão tenha. Mas isso são detalhes, isso não vem ao caso para a gente. O importante é que você saiba, opa, essa tomada tá no chão? Não. Apesar dela estar representada como uma tomada no chão, ela está numa base que está elevada, tá aqui, ó, no próprio na própria legenda, 15 centímetros, tá legal? 0,15 metros, para que seja colocado o motor em cima. E ali eu faço minha ligação. O mais importante é ter o fase neutro terra para ela, tá certo? E tá chegando, ó, fase neutro terra e o circuito é o 10, tá certo? Tá batendo exatamente aqui. Alceu, para que tu deu uma atualizada nessa legenda, ficou até mais bonitinha, eu achei particularmente, e botou isso aqui, ó.
eletroduto que sobe, eletroduto que passa subindo, eletroduto que desce, eletroduto que passa descendo. Por que tu colocou isso aqui? Vamos lá. Quando a gente está fazendo um projetozinho elétrico, não somente de uma residência simples como a gente está fazendo aqui, mas que seja um prédio, então a gente precisa de uma que a gente chama de prumada, tá certo? Que nada mais é do que um eletroduto, tá certo? Que vai ligar todos os andares. Então, em certos andares, certo? No pavimento tipo, né? Se a gente está fazendo um projeto em um pavimento tipo, tá certo? Já que ele se repete, não tem sentido nenhum, né? Eu fazia um projeto do primeiro andar, do segundo, do terceiro. Se forem todos iguais, residenciais, eu só faço o projeto de um andar, tá certo? Então, o que é que acontece? Eu vou ter que ter um eletroduto desse tipo. Então, pode ser que o eletroduto esteja ali e parou, tá certo? Então, e continua subindo, né? Então, beleza. Pode ser que um eletroduto, ó, que passa subindo, né? Ou que ele desce, então dali para baixo ele está descendo, ou que ele passa descendo. Então, esse tipo de simbologia existe, está na norma, e eu coloquei aqui para vocês também, tá certo? Pode ser que vocês precisem. Aqui no nosso projeto, não vi necessidade nenhuma de colocar, tá certo? Essa observação aqui de baixo, ó, opa, no meu, eu esqueci de alterar. Interessante. Porque eu acho que eu alterei para liberar para vocês. Aqui no meu, vocês verificaram lá que eu fiz todos os cálculos necessários desses eletrodutos, tá certo? Então, o que é que aconteceu? Todos deram de 20, com exceção desse, que deu de 25, e esse que deu de 25, tá certo? Até por causa da quantidade de eletrodutos, tudinho, a bitola, né? A gente vai considerar a bitola do maior fio, vai entrar naquela tabelinha que vocês viram na aula passada, que eu deixei disponível lá no Cigar. E a gente dimensionou e deu de 25 milímetros. Somente esse deu diferente, e esse aqui, o de entrada, né? Que veio 3 condutores com 10 milímetros quadrados de secção, né? Então, a bitola de cada um deles de 10, então vale a pena calcular. Quando eu entrei lá na tabelinha, precisei de um eletroduto de 32 milímetros. Basicamente foi isso. O resto foi de 20 ou menos. E aí vocês viram também que eu comentei, né? Quando dá menos que 20, a gente adota um mínimo mais comercial, tá certo? Então, de 20 milímetros é o mínimo que a gente deve usar, por mais que exista o de 16 milímetros, como vocês já viram, tá certo? Então, é por isso que eu não coloquei nenhum dimensionamento nos outros eletrodutos, ó. E eu fiz o quê? Para ser mais inteligente. Eu já tinha comentado isso há muito tempo para vocês, tá certo? Mas como agora foi o dimensionamento de eletrodutos, e como você também já tinha visto com o Robson, é excelente. Ó, então eu botei aqui, observação, eletrodutos não dimensionados no projeto tem 20 milímetros, tá certo? No seu, na sua legenda tem interrogação, porque eu não sei, se você fizer um projeto de porte maior, pode ser que o mínimo que seja utilizado lá seja um de 25, tá certo? Seja um de 32, vai depender do porte do projeto. Então, para esse residencial, geralmente o mínimo é de 20 mesmo, tá certo? Fica a dica aí, mas é bom ter uma ideia de dimensionamento até para dimensionar corretamente. Vamos lá. Esse quadro de cargas eu recalculei para esse. E observa que eu fiz algumas modificações. Tá? Por exemplo, eu vi que Robson, por exemplo, gosta de representar um ponto de luz a meia altura, né? A meia parede, dessa forma. Pode ser representado? Pode, tem problema nenhum. A outra forma que eu tinha representado tá certa? Tá certíssima. Tá certo? Mas qual é a vantagem desse que eu achei? Tá certo? Ele economiza espaço. Tá certo? Quando você coloca ele na parede, ele economiza espaço. E aqui ficaria o circuito e o interruptor, né, que aciona ele, o comando que aciona esse ponto. Então eu gostei muito disso aqui, então eu fiz essas pequenas alterações, já pensando também em nossa prova, tá certo? No finalzinho eu comento sobre nossa prova. Então, basicamente, foi por isso que eu fiz essas alterações nessa legenda e já joguei atualizadazinha para vocês, tá certo? O resto vocês têm ou fizeram, né? Esse quadro aqui de distribuição, eu deixei lá para vocês atualizarem com os seus dados, tá certo? E esse quadro de cargas, eu creio que vocês fizeram aí, tá certo? Por favor, façam, tá certo?
Aqui depois eu comento um negócio interessante, um fato interessante. Mas deixa eu voltar para cá. Então, basicamente, hoje vai ser a parte de impressão. Eu vou lhe mostrar logo a impressão e depois eu vou para uma primeira dúvida que surgiu lá no grupo da gente, que eu achei massa demais, que foi sobre essa caixinha, ó, esse ponto de luz no teto. Eita, pau, me esqueci o nome de quem foi, ó. Poxa, vocês lembram o nome? Foi Jailson, professor. Pronto, Jailson. Jailson levantou um negócio massa lá. Alceu, aqui não está utilizando muitas saídas, não. Ou muitas entradas, né? Quando a gente pensa em caixa, são as entradas, né, da caixa. Muitas entradas não, porque eu tá utilizando 3, 4, 5, 6 entradas dessa caixa. Tudo bem. Aí eu até comentei lá no grupo, eu acho que vocês chegaram a ver alguma coisa desse tipo. Pronto, já vou falar daqui desse negócio que eu achei massa demais. Que ele teria 8 entradas só na lateral e tem mais 4 em cima, então ele tem 12, né? Porém, não tem muito sentido a gente utilizar todos que estão disponíveis, tá certo? A gente dimensionou correto. E achar que ele ficou folgado, porque ele tem que ficar segundo a norma, né? Você só pode ocupar no máximo 30, estourando 40% da área dele. Então o resto tem que ficar livre mesmo, né? De 60 a 70% tem que estar livre. E eu achar, só porque tem essa folga, eu vou entupir de condutores. Meu irmão, vai gerar um superaquecimento, vai ter estresse, a eficiência vai ser baixa, vai trabalhar os condutores tudo quente, correndo perigo de ter curto-circuito. Então não tem muito sentido eu sobrecarregar isso. Realmente, por mais que eu utilizando aqui 6, poxa, ficou apertadinho. Eu achei uma quantidade boa, tá certo? Seria meu limite máximo para um ponto. Mas daria para diminuir? Olha que massa. Eu fiz uma opção 2. Uma outra ideia, se você observar, já estava no nosso projeto, inclusive. Se você observar aquele modelozinho que eu postei lá no grupo da gente, no SIGA A, aqui, ó, esse banheiro seria sem VA, né? O que é que eu fiz? Nessa arandela e esse ponto, eu botei 50 para cada. Eu não sei se vocês chegaram a observar esse detalhe. Aí vê só que massa. Eu pude, né, com essa legenda nova, né? Esse meu ponto de luz na parede, né, que vai ficar alto acima do espelho aí, ó. Eu pude botar que quem vai alimentar ele é o circuito 1, ó. E ele vai vir para cá, ó, e vai vir a fase para ligar ele aqui. Então, 1F é o circuito 1 desse ponto de comando F. Então, veio um retorno para cá. Porém, ele também tinha uma tomada aqui, ó. Então, veio um fase, um neutro e um terra para essa tomada, tá certo? Que é o circuito 6 de tomada de uso geral. Então, assim, aqui eu consegui resolver facilmente. O que é que eu fiz? Eu posso utilizar essa mesma ideia que eu tive aqui, ó, tá certo? Aqui ficou no limite também, ó, 5, mas tá perfeito. 5 tá massa, tá certo? Normal, normalíssimo. 4, 5 é normalíssimo. Aí o que é que acontece? Essa mesma ideia eu tive para a cozinha. Aí como é que eu poderia ter uma opção 2 para evitar esses 6? Por exemplo, posso deixar os 6? Pode, tá certo? Não passaria disso, que é muito, tá certo? É muito condutores passando aqui por dentro. Mas uma ideia 2 que eu posso utilizar nessa cozinha é fazer isso aqui, ó. Olha que legal. Não sei se dá para perceber aí. Olha que ideia boa. Veio de lá o circuito 2, 4 e 5. Passei para cá, ó. Em vez de botar aqui 160 VA como tá certo? Eu transformei em 2 pontos de 80 VA. Qual foi a vantagem disso? Tá certo? Eu folguei a minha caixinha do ponto de luz aí nesse teto. Se você observar, eu saí de lá de 6 e agora eu só estou com 4 aqui e 4 aqui, ó. Então já deu uma aliviada, meu amigo, grande. Em compensação, eu vou ter um eletroduto ligando esses 2 pontos, porque eu quero que quando eu acione aqui, ligue esses 2 pontos de luz ao mesmo tempo, e quando eu venha para cá, ligue ou desligue esses 2 pontos ao mesmo tempo, né? Que é o three-way. Então é o three-way com 2 lâmpadas. Ah, eu sei como é que eu faço isso.
tá naquelas aulas lá da gente do passado, né? Mas a gente mostra aqui, não tem problema nenhum. Ó, aqui eu venho com um circuito que de iluminação é o 2, ó. Venho, e o que é que eu fiz? Eu passei ele para esse interruptor. Ao ser, eu poderia ser para esse, poderia, mas eu teria um problema sério. Eu preciso também levar neutro e eu quero que vá um terra. Eu até comentei isso lá na aula. Tá certo? Eu quero que vá um neutro e um terra para poder ligar esses pontos de luz que estão na parede do lado de fora. Ó. Então eu preferi baixar logo o fase para cá. Tá certo? Eu preferi vir com o fase e baixar logo direto para cá. Aí vamos lá. Se você observar o circuito 2 veio e passou diretaço, ó. Circuito 2, fase neutro, venho e desci com ele, ó. Fase neutro e ainda desci com terra, né? Que a gente fez essa unificação aí da tomada de luz geral com o circuito de iluminação. Desci com terra. Quando chegou aqui, imagina que isso, na realidade, é uma caixinha com uma seção de 2 teclas só. Um interruptor é simples e o outro interruptor é three-way. Mas a fase que chegou, a fase 2, tá nos dois. Ele ligou os 2 interruptores. Tá no meio dos 2, tá certo? Aí vamos lá. Para esse interruptor simples, levei minha fase. Opa, então eu tenho que voltar com o meu retorno, né? Eu tenho que voltar com o meu retorno para ligar, ó. Vou voltar com o meu retorno, que é o retorno I. Ó, levei lá. Opa, é o I ou K? K, né? Olha lá a falha, ó. I não, K. Aqui é K. Esse ponto é K. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Agora eu fiquei preocupado. J, K, L. I. Tá onde? ABCDFGH, I. J é o K mesmo, ó. É K. Então não é do I. Vou dar 2 cliques aqui. K. Ah, pronto. Agora tá bonitinho. Então eu vou voltar lá com o meu retorno, ó. K. Para poder acender minha lâmpada. Porém, quando chegar lá, só tá chegando fase, né? Através do retorno. Tá faltando lá quem? O meu neutro, para ele fechar meu circuito. E caso essa luminária seja metálica, alguma coisa desse tipo, eu tenho um terra para poder aterrar. É por isso que eu desci aqui, ó. Muita gente me perguntou no privado. Alceu, por que tu desceu um neutro e um terra para o interruptor? Não, ele não desceu para o interruptor. Ele desceu pelo eletroduto, passou pelo interruptor e foi para os pontos de luminária. Ó, o neutro e o terra, eles não ficaram no interruptor. Ele só fez passar por ele. Se eu abrisse a caixinha do interruptor, eu iria olhar que está passando 2 fios, um azulzinho, desculpa, e um verdinho, mas que não ficou no interruptor. Ele só está passando por ele. E foi embora. Aqui, ó, desceu e teve a ramificação para cá, ó, do neutro e terra. Foi lá para o ponto de luz e desceu para cá também, ó, neutro e terra, lá para o ponto de luz. Tá certo? O retorno vai voltar e agora eu posso acionar. O meu fase 2 fica aqui guardadinho. Tá certo? E esse ponto de three-way com 2 pontos de luz separados, como é que a gente faz? Muito simples. O fase chegou no interruptor J, né? O comando J lá. Quando chegar aqui, opa, lembre do three-way, né? O fase entra no meio e sai nas pontas os 2 retornos. Saiu daqui, ó, 2 retornos, que vai direto lá para o outro interruptor, ó. Eu botei aqui, ó, 2 retornos J. Ele passou aqui, ó, 2 retornos J. Eu sei que você tá vendo 3, tá certo? Mas imagina, são 2 só, que tá indo para o outro interruptor. Passou por aqui e desceu, ó. 2 interruptores só, chegou no outro three-way da cozinha, ó. Os 2 retornos lá do outro interruptor. Essa parte do meio é o seu. Essa parte do meio é um outro retorno que vai sair e vai direto para a lâmpada. Então eu volto com mais um retorno. Acendeu essa lâmpada, massa. Porém, são 2 lâmpadas, né? Eu tenho que passar com ele aqui também, ó. É por isso que aqui apareceram 3, tá?
Não acho estranho, não. É por isso que apareceram 3 aqui, ó. E automaticamente eu acendi essa e acabou-se. Então vai ter 2 lá saindo da onde desceu fase e o resto vão ter 3, resumindo. Tá certo? Então não acho estranho, não. Ah, o seu. Esse eletroduto aqui vai ficar pesadão, né? Um pouquinho. Mas ele tá dentro da norma, né? Ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 condutores, que não é tão recomendado. Porém, se você olhar lá na tabela que a gente viu, os 8 condutores, tá certo? Com a seção de 2,5 mm, ele vai ter lá um eletroduto de 1 polegada. Então, o de 1 polegada consegue satisfazer, que 1 polegada vai ser o de 25 mm. Então, foi isso que eu fiz aqui. Então, seria uma variação da mesma coisa, ó, só para aliviar a barra desse ponto de luz, desses 6 eletrodutos entrando nele. Tá certo? Eu poderia distribuir em 2 pontos, folgaria, ficaria top também o projeto, não teria problema nenhum no seu projeto, e só, ó, e cada um ficaria com 4, levinho, levinho, tá certo? Então, já comentando isso aí, tá certo? Então, assim, seria uma outra opção. Muito massa, tá certo? Fica a dica, tá certo? Aqui essa iria mais como dica. Pronto, vamos ver a parte de impressão, que é a parte que eu tenho para dar para vocês, até para liberar vocês e me auto-liberar para editar seu vídeo aqui. Eu estou pressupondo que você concluiu o seu projeto, que você concluiu com sua legenda nova, acrescente sua legenda nova, completou todo o meu quadro, né? Se você observar, eu botei aqui, ó, até as bitolas dos condutores, ó, bitola de 1,5, de 1,5, de 2,5, 2,5, 2,5, o de 4, que é o que vai para o chuveiro elétrico, e o de 2,5 para cá, tá certo? E botei aqui os meus disjuntores, que se você fez os cálculos aí, talvez alguns de vocês aqui tenham dado 10 amperes, tá certo? Em algumas tomadas de uso geral aí. Eu vou comentar porque eu deixei 15, e aí ao seu deixou 15, tá certo? Aqui, ó, deu 10, então raramente você vai deixar 10, né? Você dá uma folga de 20% a mais, de 1,2 você multiplica, então eu botei de 15, alguns outros eu botei de 15, e eu vou lhe dar uma dica depois, tá certo? De uma situação que eu passei. Entenda, é um caso muito particular do Alceu, tá certo? Que aí eu quero compartilhar com vocês só para nível de experiência, troca de experiência. Mas vamos lá. Como é que eu vou fazer minha impressão? De 2 maneiras. Eu vou dar a menos usual e depois eu vou dar a mais usual, tá certo? A menos usual e a mais usual. Qual é a menos usual, mas que algumas pessoas ainda utilizam em seus escritórios, tá certo? A menos usual é essa. Eu desenhei tudo no Model Space. Se você observar aqui, ó, tá certo? Aqui onde está a minha seta, ó, no Model Space, tá certo? Lá embaixo. Aqui, ó. Se você desenhou tudo no Model Space, você imprimir daqui direto. Não é muito usual isso, tá certo? Aí o que é que você vai fazer? Eu vou lá no seu SIGA A, né? Esse arquivo já está lá no seu SIGA A, ó. Formato A2 em metros, formato A2 em milímetros. Então, eita, expirou o tempo, né? Deixa eu entrar de novo. Instalações prediais. Deixa eu baixar aí. Formato A2 em metros. Vou clicar nele. Já baixou para mim. E vou baixar no A2 em milímetros. Pronto, baixei logo os dois, tá certo? Aí o que é que eu quero? Eu quero fazer isso. Deixa eu exibir. Eu já tenho os dois, na realidade, ó. Tá aqui. Recortar. Deixa eu botar na pastinha de vocês, tá certo? Instalações prediais. Pronto, turma 2020.1. Eu vou jogar aqui dentro. Colar. Pronto, tá aqui minhas pastinhas. O bom, eu vou já dizer, é você criar isso aqui, ó. Uma pastinha e chamar de biblioteca. Biblioteca. É isso que eu vou fazer. Pronto, fazer um negócio decente, né? E você ir guardando esses bloquinhos, ou os bloquinhos que vocês foram criando, né? E já jogar aqui dentro, tá certo? Ao seu, é interessante criar os bloquinhos. Eu acho muito interessante criar os bloquinhos, tá certo? Mas vamos lá. Deixa eu voltar para vocês.
O que é que eu vou fazer para imprimir aqui do jeito que está? Por mais que o bloco esteja escrito lá em metros, e se eu inserir aqui, ele vai vir em metros. Eu estou chamando de gabarito porque foi o ajuste que eu fiz, tá? De quarta-feira até o sábado eu saí mexendo nesse arquivo aqui. Quando eu tinha um tempinho, eu saía mexendo. É por isso que eu refiz a aula da quarta-feira para poder postar para vocês. Porque tem outros desenhos aqui, tá certo? Algumas ideias. Para você otimizar, você passou por algumas ideias antes, tá certo? Então eu cheguei nessa versão aqui mais otimizada. Então eu vou inserir ali meu bloco, ó. Eu já tinha inserido antes, mas pronto, liberou meu mouse. Eu vou procurar aqui, ó. Ele já foi dentro de outras pastas. E tá aqui, ó, a pastinha que eu criei, biblioteca, e guardei meus dois formatos lá dentro, ó. O formato A2 milimetrado, em milimetrados, e o formato A2, 1 para 1 em metros. Se eu clicar nele e der OK, ó, ele entrou aqui, eu vou clicar para ele vir. Poxa, o seu, mas não cabe nem meu desenho. Eu vou até inserir aqui para você entender, ó. Entenda, ele está como se fosse 1 para 1. Ele está em tamanho real, em metros. Se você der um dist, ou melhor, tira a distância na diagonal, que aí tu tem as duas informações logo de uma vez. Fica a dica aí. Deixa eu pegar lá na diagonal. Pronto. E aí só olha aqui de uma vez, ó. Então, ó, o X dele, né? No caso aqui, o meu comprimento da folha, 0,594 metros, né? Pela altura, ó, de 0,42 metros, que seria 420 milímetros. Então, é o meu formato A2. Porém, ele está na escala de 1 para 1, gente. Vê que só que roubada. Porém, o meu projeto elétrico, eu quero, e a gente definiu lá no comecinho da gente, que ele seja impresso na escala de 1 para 50. Tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou dar um scale, SC é o atalho, né? Escolher aqui como ponto base e vou aumentar essa minha folha 50 vezes. Só isso. Bem simples mesmo. Ó. E aí, meu amigo, você vai entender porque eu dei uma arrochada na legenda e passei já as coisas mais ou menos nos lugares que eles deveriam ficar, ó. Encaixou perfeitamente. Aí ele foi feito para que entrasse no A2. Entendeu agora porque eu deitei a folha, em vez de fazer com o projeto em pé, tá certo? Ficou mais fácil de entender os ambientes que eu estava trabalhando e agora fica perfeito para minha impressão, ó. Acabou-se. Ah, Senhor, eu poderia jogar esse meu quadro de distribuição aqui em cima, né? Era? Também poderia. Ele foi feito, ó, se você observar, ele foi feito para que coubesse aqui embaixo ou, se você quisesse, ó, lá em cima também dá certo. Opa, ele pegou um outro ponto de referência, mas tem beleza, tá trolando, ó. Vou levar ele para lá. Deixa eu só tirar do horto aqui, ó. Desativei o F8, e ele fica mais soltinho. E mesmo assim ainda dá no ar roxo, viu? Eu vou botar aqui, ó. Eu teria que dar uma ajustada. Ah, não, a folha ainda pode se mexer, que bom. A folha ainda pode se mexer para cá um pouco, ó, que não atrapalha esse outro lado de cá, ó, a campainha, né? Que eu fiz a ligação também da campainha. É só você pensar aqui que o interruptor da campainha é o interruptor de um ponto de luz, tá certo? Então, o que é que você vai levar para ele? A fase vai para ele. E dele vai voltar um retorno, que vai lá para o motorzinho da campainha, tá certo? Aí, vamos lá. Esqueci de falar isso aí que vocês... Mas eu acho que na aula passada eu comentei sobre isso. Então, você poderia botar aqui também seu quadro de distribuição, tá certo? Então, tanto faz aqui ou aqui. O negócio é você arrumar um espaço dentro da prancha para jogar, tá certo? Para colocar. Então, deixa eu apagar aqui. Não quero aqui não, que eu acho que aqui fica mais organizado. Fica tudo relacionado com um projeto aqui embaixo. Chegando nessa etapa, acabou-se, velho. Porque você já está com um bloco pronto, tá certo? É você imprimir. Eu vou explodir, né, esse meu bloquinho do formato A4. Ah, detalhe, gente, você não é preciso. Por mais que eu tenha colocado esse bloco lá, dizendo que estava em metros, né? E quando você inseriu, você viu lá, ó, 0,42, que é a altura, né? Metros. Se você entrar dentro dele, eu recomendo que você entre nele, tá certo? Verifique que a unidade que ele foi desenhada foi a unidade padrão do CAD. Quando você altera aqui, ó, o N, tá certo? É só esse comentário aí que muita gente erra. Eita, eu acho que tem gente querendo chegar aí.
Tem. Bora, seja bem-vindo aí. Eu não sei quem entrou, mas seja bem-vindo aí. Vê só. Quando você altera dentro de UN, aqui milímetros, metros, unitless, né? Sem unidade. Cadê metros aqui? Metros. Quando você altera isso aqui, entenda, ele só tem a ver com o que vai ser inserido. Se lá o seu bloco de origem ele foi criado todo, mesmo com essa unidade em milímetros, quando você inserir aqui, mantenha. Foi isso que eu fiz. Eu vi que meu bloco, quando eu criei na época, ele todo, independente dele estar 1 para 1 em milímetros ou 1 para 1 em metros, é lógico que os tamanhos são diferentes, é lógico. Os dois blocos, eles estão dentro dele em milímetros. Então, o que é que eu fiz? Não alterei aqui o meu padrão do AutoCAD. Se você vê que no seu aí está dando problema na inserção, altere aqui, tá certo? Fica a dica, tá certo? Porque, por exemplo, tem gente que vê lá em metros, eita, vou alterar aqui para metros. Ó, metros. E vai inserir o bloco. Vixe, agora você não está nem vendo, ó. Sumiu quase. Entendeu? Então, assim, pode ser que dê esses tilts de vocês. Então, deixa padrão. Eu nem mexo, velho. Eu dou a sugestão, não mexe nisso aqui. Tá certo? Eu nem mexo, eu nem me preocupo com isso aí. Tá certo? Fica uma dica. Como é que eu faço a impressão? E aí, fazendo uma revisão rápida do que você viu lá em desenho 2. O Wesley poderia continuar daqui para mim tranquilamente, tá certo? Mas eu digo isso que ele foi monitor durante um certo tempo aí, desenho 2. Que é isso, professor, pode continuar aí. Não é não? Com certeza. Daqui em diante voltou, ó. Daqui em diante deixou de ser instalações prediais. É simplesmente desenho, velho. Puro AutoCAD aqui. Então você vai dar aquele velho comando aí, Ctrl P, ó. Vou clicar lá. Ah, o meu aqui é None, né? Mas eu vou criar logo um preview plot, que foi o que eu utilizei antes, tá certo? Para criar a impressão para vocês. Mas aqui, resumidamente, o que é que você vai fazer? Inclusive na sua prova, já falando de prova. Ó, o que é que você vai fazer? Vai escolher a impressora aqui, padrão, DWG para PDF, tá certo? Já fica a dica aí, ó. Então, eu vou escolher a impressora DWG para PDF e vou aqui, ó, em propriedades, tá certo? Clique em propriedades e vou escolher a quinta opção, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, deixa eu tirar esse aí. Pronto, modificar Standard Paper Size. Se você não estiver visualizando, vai me aproximar mais, ó. Você vai escolher essa opção, tá certo? Vou voltar lá. Aqui embaixo, tu vai escolher, ó. Cadê, meu Deus do céu? Pronto, pode ser essa expandida mesmo. Ó, pronto. ISO Expand A2 420 ou 594? Eu vou escolher essa 594, tá certo? Vou escolher essa. E vou alterar aqui, ó, modificar. No meu já deve estar modificado, tá não, que massa. Ó, aqui você vai zerar todas as margens. Veja que eu escolhi, tá certo? Fique atento, ó. ISO Expander A2. Vou me aproximar aqui, ó. ISO Expand A2, 594 por 420. Aqui está tudo em milímetros, tá certo? Mas não tem problema nenhum. É só a maneira de você se comunicar com o CAD. Modificar. E aqui ele está dando umas margens, tá vendo? Esse traço, ponto, é uma margem que ele está dando. Zere todas essas margens, tá certo? Senão vai dar um probleminha na impressão. Eu vou zerar todas essas margens. Ele zerou todas as margens e eu vou avançar, ó. Vou concluir e vou dar OK. Pronto. Aparentemente não fez nada. E é exatamente isso, não fez nada. Mas qual é a vantagem? Ele vai pegar aquele limite da folha quando a gente selecionar e vai jogar no máximo. Pensa que a gente tem um plotter em casa e vai fazer a impressão em A2, tá certo? Eu sei que você não tem e eu também não tenho essa impressora aqui. Senão eu faria a impressão e mostrar para vocês. Fica muito show de bola. Aqui, ó, você vai fazer a escolha do papel. Não tem sentido nenhum eu ter configurado A2 e dizer que vou imprimir em A4. Não tem sentido nenhum. Então, eu vou escolher aqui, ó, ISO Expander A2. Onde é que está isso? Está aqui, ó. ISO Expander
A2, 594, 420. Cliquei nele, ó, tá certo? E aqui nessa parte de baixo, aí é a parte mais tranquilinha, né? Eu vou selecionar a janela, ó, o window, e vou selecionar o que eu quero imprimir, tá certo? Ó, aqui foi a última impressão que eu fiz, foi aquela aleatória lá que eu fiz, só para que você pudesse imprimir em casa, dentro de um A4. Mas aqui eu já disse que o formato é o A2, então eu quero imprimir essa, ó. Vou clicar nessa extremidade e nessa extremidade, ó, na diagonal, tá certo? Ele já entrou todinho, ó. Quando ele não aparece nenhum sinal vermelhinho, é porque ele está perfeito a área que você selecionou para a área do papel, para a área de impressão, tá certo? Se eu desmarcar o center aqui, ó, ele tá tão perfeito que ele nem deu erro aqui. Deixa eu fazer ele dar o erro. Poxa, eu queria que ele desse errado aqui, alguma coisa. Deixa eu desmarcar a escala. Ele já mostrou lá, ó. Deixa eu botar uma escala aqui para dar errado, viu? 1000 para 25. Pronto, era isso que eu queria mostrar, ó. Pronto. 1 metro tem 1000 milímetros. Tranquilo? Então aqui, ó, se eu quiser digitar a escala manual 1 para 50, basta que eu pense isso. 1000 milímetros vale 50 vezes maior no real, tá certo? Então eu botei 1000 para 25 para forçar a barra. Então eu quero que ele imprima o que eu selecionei na escala de 1 para 25. Aqui, ó, 1000 milímetros para 25, significa que o meu desenho vai sair na escala de 1 para 25. Aí o que é que aconteceu? Ele já deu uma pré-visualização aqui, ó. Ei, meu irmão, eu acho que tá doido, né? O AutoCAD tá dizendo isso para mim, eu me sinto ele me falando isso comigo. Ó, como é que tu queres imprimir um negócio que é maior do que o formato da tua folha? Vai sair nas 4 margens erradas. É isso que tu queres? Ele já tá dando um alerta aqui, ó. Quando tá certo, ele não mostra nada vermelho. Quando tá errado, ou tem alguma coisa estranha na seleção, alguma coisa vai ficar fora do que você selecionou, ele vai mostrar vermelho. Então, ó, eu vou dar um prévio real. Eu vou dar um prévio real. Quando ele der um prévio real, continue assim mesmo. Ele tá reclamando da escala, né? Ó lá. Deu para sacar? Eu selecionei só aquela parte do formato, mas como eu disse que era na escala de 1 para 25, ele aumentou muito o meu desenho. Então ele cortou, ó, boa parte do que eu selecionei. É por isso que ele está reclamando direto comigo. Porém, eu vou dar ESC, né? Aquele botão do canto superior de esquerdo, seu, canto superior esquerdo, para alterar isso, ó. Não, a minha escala é 1 para 50. Foi isso que o seu escolheu lá no projeto, 1 para 50. Na hora que eu boto 1 para 50, ó, ele já ajustou. Mas ele está tão certo que eu poderia usar essa fit to paper. Ao ser o que é fit to paper, é isso. Eu posso forçar a barra, eu não dizer nem a escala. Ó, ele já associou, ó. 1000 para 50 é a escala de 1 para 50 civil. Eu poderia ter colocado aqui e ter botado, ó, 1 para 50 civil, ele já ia botar 1050, tá certo? Se eu apertar aqui em Fit to Paper, também daria certo, mas entenda o que é que ele está fazendo aqui. Tudo que eu selecionar, ele está forçando a barra e jogando dentro da folha, independente se está com escala ou não. Eu vou dar um exemplo. Eu vou clicar aqui, ó, olha que doideira eu vou fazer. Eu vou selecionar esse desenho agora todo. Fit to Paper, tá vendo que nem mostra erro? Mas dá para notar que vai ficar umas partes sem impressão, tá vendo? Ó, ficou um preto aqui, ó. Eu espero que vocês estejam vendo aí, ó. Ficou uma parte preta aqui, ó, e não mostra erro nenhum no entorno. Porém, Fit to Paper é imprimir sem escala. Se eu der um prévio, ó, ele tá pegando tudo que eu selecionei e jogando dentro do A2, sem escala nenhuma. Não tem escala. Fit to Paper é quando você não tem uma escala definida. Eu vou dar ESC. Como eu tenho uma escala definida, eu vou adotar 1000 milímetros vale 50. Ou eu venho aqui na escala e digo, ó, 1 para 50 civil, que já é no meu projeto, ó. Ah, o seu deu vários erros. É porque eu tenho que selecionar a área certa que eu quero imprimir, né? O meu formato A2 lá, ó. É só isso. Agora não aparece nenhum erro. Agora eu vou ter que analisar outra coisa, tá certo? Ao seu, eu tenho que vir para essa área daqui, ó. Tá certo? Que é onde eu vou escolher as canetas que eu vou utilizar, ó, para poder dizer, olha, eu quero que a cor vermelha seja tal espessura, tal cor seja tal espessura. É aqui onde eu vou dizer, tá certo?
Vamos ver lá. Opa. Eita, pau, saí da minha impressão. Dei um outro ESC sem querer, ó. Dei 2 ESC. Ctrl P de novo. Qual é a vantagem? Você pode vir aqui, ó, em Page Setup e escolher essa opção aqui, ó. Preview Plot. Ele vai voltar para o que você estava fazendo. Puxa, o seu, que massa. Então, ele já carregou, ó, DWG para PDF. Eu espero que ele tenha ajeitado lá, né? Tenha gravado o meu formato A2 Expander, já está aparecendo aqui, ó. A minha seleção, deixa eu só confirmar. Não, a minha seleção, ele manteve a antiga, então eu quero somente essa folha. Aqui eu vou deixar centralizado, vou desmarcar Fit to Paper, vou escolher a escala de 1 para 50 em civil, ou eu digito 1000 para 50, tanto faz. E agora eu vou entrar nas penas. Eu vou clicar aqui para ver como é que tá certo? O que é que tá aqui escrito, ó? A minha cor 1, tá certo? Deixa eu me aproximar mais um pouco. Ó, a minha cor 1, vou modificar aqui, ó. A minha cor 1 vai sair na cor preta. Então, tudo meu que tiver vermelho lá, que é a linha grossa, né? Vai sair na cor vermelha. E a espessura é de 0,8 ou 0,6. Pode ser mais grossa? Pode. Eu posso botar aqui... Deixa eu botar 1,2 para ver se ficar legal. Se ficar muito grosseiro, a gente volta e corrige. A minha cor 5 e a cor 6, lembra que eu falei? O 6, basicamente, foi todos os eletrodutos de iluminação, os interruptores, ponto de luz, essas coisas. Já o 5, a gente utilizou muita coisa para tomadas, tá certo? E teve o verde também, né? Ó, teve o verde que a gente utilizou para tomadas, né? Teve o verde para tomadas, ó. Então, uma coisa é certa. Essa cor 6 e a verde, a cor 3, as duas eu vou deixar no mesma espessura. Lembra disso que eu falei? Gente, por mais que eu tenha separado o layer, na impressão, os dois vão sair impressos do mesma espessura. É aqui onde você controla. O 3 meu tá com 0,35 de espessura e ele tá saindo black, preto. O meu magenta, né? A cor 6, ó, ele tá saindo com 0,25. Eu quero que ele saia com mais expressão, ó. Então eu vou botar com 0,35 para ficar igual esse com esse, tá certo? A cor 5, que é exatamente a pena média, né, que eu chamei lá, tava com 0,25. Eu posso deixar a mesma espessura, tá certo? Ou eu posso engrossar mais um pouquinho. Talvez eu esteja sobrecarregando o meu desenho. 0,5. Vamos ver como é que vai sair isso aí, tá certo? Se vai ficar legal. Deixa eu voltar aqui. Vou mandar salvar e fechar. E vamos dar um prévio antes de eu finalizar minha impressão no OK. Vou dar um prévio aqui, ó. Nunca finalize antes de dar um prévio, tá? Opa, tá saindo tudo preto e branco. O quadro de esquadria, para mim, ficou legal, ó. Não ficou ruim. Aqui me parece muito coerente. Legenda aqui tá tranquila, dá para ler, ó. Não saiu fechando. É bom se aproximar para saber se vai fechar o seu desenho, tá? Que às vezes você bota tão grosso, ó. A pena grossa aqui, ó, o nome Projeto Elétrico, ficou tão grosso, ó, que tá começando a fechar as letras, ó. Então isso eu não recomendo. O que é que a gente vai fazer? Vai dar um ESC. Cuidado para não dar 2, feito eu dei naquela hora. Ele vai voltar para cá, ó, e eu volto de novo. Vou alterar a espessura da cor 1. Eu não quero que seja 1,2. Eu vou pegar uma caneta mais leve, ó. Vou pegar 0,9, tá? E nessa média aqui, eu vou pegar 0,45, né? Pegar um pouquinho mais leve. E assim você sai dosando, gente. Tá certo? A parte de impressão, sinceramente, é muito pessoal. A gente pode até decidir se vocês querem que eu dê uma sugestão de canetas que vocês devem usar na prova lá, as espessuras. Aí eu posso até sugerir isso na prova. Ó, que legal. Esse desenhozinho lá do projeto arquitetônico, ó, ele ficou bem fininho, ó, se a gente se aproximar. Quem se destaca é o seu projeto elétrico. Era isso que eu queria dar, ó. Ah, o seu, mas eu queria me destacar mais ainda, ó, meu projeto elétrico. Aí você aumenta a espessura, tá certo? Mas assim, sinceramente, em relação ao projeto arquitetônico, ó, seu projeto elétrico está se destacando perfeitamente, ó.
Nem se compara. O projeto arquitetônico lá é detalhe. Lembra do que eu falei quando eu postei esse condutor aqui vindo, né? Esse retorno. Eu disse, ó, gente, por mais que esteja em cima da bacia, como ele vai ser tudo pena fina, muito fina, né? Esse projeto, como é que se diz? Arquitetônico, o que vai prevalecer? É o projeto elétrico, ó, tá certo? Então você não se preocupa. Ó lá, por mais que aqui seja meu lavatório lá do banheiro, ó, não tem problema nenhum. O que se destaca é o seu projeto elétrico. Então, esse sentimento é bom ter. Alceu, e qual é a cor, qual é a espessura que tu adotou nesse projeto elétrico? Opa, no projeto arquitetônico, quer dizer. Eu vou dar uma volta lá para ver, ó. Eu acho que eu botei espessura 0. Oxe, 0, ou é a cor 8 ou é a cor 9. Qualquer uma das duas cores, ó, se você observar, ó. Eita, eu acho que eu me aproximei demais. Ó, pronto. Tanto faz a cor 8, a espessura 0, e a cor 9, espessura 0. Tanto a 8 quanto a 9, eu não sei qual dos dois ler, qual das duas cores está no projeto arquitetônico, tá com a espessura de zerado, ó, tá certo? Então, ao ser mais 0 não existe essa caneta, né? Se eu for comprar, verdade, né? Eu comento até isso para os meus alunos do desenho 2. Porém, quando você bota 0 ali, você força a sua impressora ou o plotter que ele for impresso a imprimir com a linha mais fina que ele puder fazer. Essa é a vantagem, tá certo? Então, quando eu dei o prévio aqui e vi essa diferença aqui, ó, na minha impressão, o projeto arquitetônico aparecendo bem fininho e meu projeto elétrico se destacando, ó, se destacando em relação ao projeto arquitetônico, foi por causa de quê? Simplesmente por causa disso. Eu informei ao CAD ali naquele espaço que eu queria que essa pena fosse a mais fina que ele pudesse imprimir. Então, aqui está todo o meu projeto, todo bonitinho, ó, se eu me aproximar, tá lá. Seu, eu queria que marcasse mais, chamasse mais a atenção, né? A minha pena aqui, eu achei que ficou clarinho ainda. Beleza, é só voltar e escolher aqui, ó. Eu vou escolher o verde e a magenta e vou botar 0,45. Cuidado para você não exagerar na espessura e não estourar, né? Que a gente chama de estourar. Cuidado para não estourar, ó, as letras, ó. O 60 tá virando quase, ó, o 160. O 60 aqui, o 6 está quase fechando, ó. Então é tomar cuidado com esses detalhes para impressão, tá certo? Sei como é que a gente percebe isso melhor? Sinceramente, imprime um pedacinho até dentro do A4, força a barra de um trecho do projeto, imprime A4 e vê se tá legal antes de mandar realmente para uma gráfica, tá certo? Essa é a dica que eu lhe dou, tá certo? Mas eu acho que a pena lá, voltando para cá, essa e essa, opa, selecionei 4. Eu tô apertando no Ctrl, tá? Para escolher os dois ao mesmo tempo logo. Eu acho que 0,4 já satisfaz demais a magenta e a verde, tá certo? Sim, eu quero destacar o azul. Vamos ver lá se eu quero destacar esse mais ainda. Deixa eu ver se vale a pena, né? Ele tá com quanto aqui, meu Deus? 0,45. Vamos botar uma espessura de 0,6 para ver se vale a pena. Vou dar um prévio. Ó, observa lá que os pontos de luz, ó, ele ficou um pouco mais vivo do que os próprios eletrodutos, ó. Vai depender do efeito que você queira dar no seu projeto, tá certo? Ó, ele ficou um pouco mais largo, dá para perceber isso claramente. Até porque dentro da sua legenda, ó, essas linhas eu acho que tá como tudo como pena média, né? Então eu tenho que ficar atento a isso aí. Eu prefiro um pouco mais suave, tá certo? Manter um padrão de todos. Ou se ele for um pouquinho mais destacado, é pouca coisa, como ele estava. Um era 0,40, eu botei esse 0,45. Mas aí fica ao seu critério, tá certo? A representação. Eu posso dar uma sugestão da prova? Posso, não tem problema nenhum. Eu gosto muito assim, ó, fica suave, legível, o seu projeto. Ó, perfeito. A sua legenda, tá lindo, 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 lindo mesmo. Tá certo? Aqui o quadro de distribuição, perfeito, ó. O que deve se destacar, se destacou. O que não deve, não se destacou.
Tá massa. Então tá pronto para fazer. Eita, pau, não botei, ó. Botei até a data aqui do dia que eu disponibilizei para vocês. Mas aqui é só um desenho, bote seu nome, né? Eu esqueci de fazer isso. Alceu, tu vai sair daqui, eu vou fazer uma impressão, pelo menos, tá certo? Eu vou salvar dentro, ó. Alceu, como é que tu fizesse aí que eu não entendi? Eu vi que tava tudo ok depois do prévio, ó. Né? Depois do prévio eu vi que tava tudo ok, dei um ESC, ele vai voltar pro meu quadro de impressão e eu vou dar ok. E aí ele vai mandar, já salvou em PDF, ó. Lembre que a impressora que você escolheu foi DWG para PDF. Eu vou lá e vou botar dentro da minha biblioteca, ó. Aulas, biblioteca, que eu criei na minha pastinha. Meu projeto elétrico e o meu nome do aluno é Alceu Câmara mesmo. Pronto. Acabei meu projeto de enviar. De gerar o PDF. De enviar, não. Gerei. O que é que vocês vão fazer, gente? Opa. Certo. Vixe, demorou para abrir meu PDF. Beleza. Ele tá aqui, ó. Abriu meu PDF, todo bonitinho. O meu, como o seu também, é uma versão estudantil, né? Tá aparecendo aqui a versão do AutoCAD estudantil, problema nenhum. Né? A minha margem lá, ó, toda bonitona, ó. Todo ele impresso. Se eu levar isso para uma gráfica e enviar por e-mail, é impresso perfeitamente, sem nenhum erro, velho. Tá certo? É só desinformar, ó. O formato é o A2. Tá certo? Então ele já sabe ajustar, já sabe fazer tudo lá na gráfica, então é bem tranquilo. Mas você tem que saber gerar o arquivo, lógico. Tá certo? Uma coisa que eu faço, vê só, gente. Dentro do layer, esse layer 0, não sei se dá para perceber aí, ó. O meu layer 0, ele está sendo proibido de ser impresso. O meu layer 0, ele está sendo proibido, ó. Tá vendo aqui? Eu deixo marcado ele proibido de impressão. Eu acho que, já que vocês pegaram algum arquivo meu, né, seja legenda, seja o que for, talvez o seu também já esteja bloqueado a impressão. Por quê, Alceu? Esse 0 tu utiliza onde? Aqui, ó. Vou te mostrar. Eu utilizo geralmente... Opa, pronto. Na margem da minha folha, ó. Se você ver, ele está no layer 0, ó. Por quê? Se você observar, isso aqui já é o próprio contorno da folha. Né? Então não tem sentido eu imprimir isso como uma linha. Isso aqui já é meu limite da folha. Então eu não faço questão que isso saia impresso. Tá certo? Então é por isso que eu fiz dessa forma. Então fica a dica aí. Alceu, tem outra maneira de imprimir e última, e eu termino a aula aí? Tenho. Tá certo? Que é a mais usada, que é essa, ó. Que é a impressão pelo layout. Tá certo? Vamos lá. Como é que eu imprimo pelo layout, Alceu? Primeiramente, a gente vai ter que ir aqui embaixo, ó, na opção layout. Né? Se você observar, ó, tem uma opção escrita lá, layout. Né? Clica nela, ó. Eu vou clicar no meu. O meu apareceu isso aí, ó. Eu nem me preocupo. Vou selecionar e vou deletar aqui. No seu talvez esteja aparecendo, ó. No seu talvez esteja aparecendo isso aqui, ó. Alguma coisa assim, tá certo? Nem se preocupa. Clica e deleta. Nem se preocupe com o que é isso aí, tá certo? Mas o layout vai aparecer assim. O que é que você vai fazer? Opa, esse meu layout eu quero que seja do formato A2. Quer uma sugestão? Eu vou lhe mostrar aqui pelo formato A2. Crie para você aí o formato A4 e A3. Cria pelo menos esses três, ó. A2, A3 e A4. A2 eu vou fazer agora. Baseado nesse, crie para você o A3 e o A4. Fica a dica aí, não sei nem para quê, mas talvez vocês precisem na próxima semana. Mas vamos lá. O A2, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou renomear. Ó. Esse meu layout aqui, ó, eu vou chegar nele e aperto com o botão do mouse do lado direito. E vem aqui, ó, rename, renomear. E vou escrever aqui, A2, simples assim. Já sei que essa é minha folha A2. Ah, eu sei, eu quero criar outras. Tu não mandou eu criar outras? A4, A3, aperta no maisinho, ó.
vai aparecer o nome layout de novo. Aí tu vai lá e renomeia, ó. A2, A3. Eu aperto no maisinho, vou no layout, renomeia. A4, faça o A3 ou A4. Não vou mexer no A3 ou A4, ó. Ele criou aqui o A3 ou A4, eu clico nisso aqui, ó, já deleto. Nem me preocupo que é isso. Clico nisso aqui e já deleto. Não se preocupe que seja isso. Eu vou no meu A2 aqui, tá certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou editar o A2. Eu vou lá aqui, ó, nesse item chamado... Opa, vou voltar aqui. Bora. Eu vou nesse item aqui, ó. Poxa. Tá. Eu quero dar zoom e quero dar... Quero que a tabelinha fique lá ao mesmo tempo. E aí ele não deixa. Opa, abriu, pronto, era isso que eu queria fazer, ó. Clica aqui, ó, em Page Setup Manager. Clica aqui, ó, em Page Setup Manager. É isso que eu vou fazer. Na hora que você clica, deixa eu dar menos um, vai aparecer esse quadro aqui, ó. O seu. Esse quadro, o que é que tu vai fazer? Muito simples. Eu quero alterar essas configurações dele. Então, eu vou dentro do A2, ó, e vou modificar as propriedades, ó. Modificar. Puxa, o seu, voltou para aquela tabelinha de impressão. Verdade. Voltou para o que você tinha visto quase nesse instante. Puxa, que massa, o seu. E como é que a gente faz? Muito simples. Ó, DWG para PDF, DWG para PDF, a impressão. Vai lá em propriedades e só ratifica, tá? Ó, modificar Standard Paper Size, vai lá em ISO. Expander, deixa eu ver se eu acho aqui o A2. Opa, passou ele. Não, A4, A3, A2. ISO Expander A2, ó, 594 por 420. Vou zerar minhas margens, já estão zeradas porque eu já zerei antes. Vou avançar, concluir, tá massa. Então ele já sabe que vai ser isso. Paper que eu vou utilizar é o mesmo, né? Tem que ser o mesmo. ISO Expander A2. Agora, a gente está fazendo tudo de novo, né? Exatamente. Agora, veja a vantagem do layout que eu vejo. Veja a vantagem do layout que eu vejo. Tá certo? A parte de impressão é o layout. Não escolhe nada, não. É o layout. Tá certo? É o layout. Alceu, o layout é o que, Alceu, na realidade? O layout nada mais é do que o espaço do papel. Tanto é que antigamente, tá? A geração que aprendeu a mexer no AutoCAD no século passado chamava de paper size, né? Não, espaço papel, spacer, não. É paper size mesmo, espaço papel, né? Medida do papel, alguma coisa desse tipo. Model spacer, paper spacer, exatamente, paper spacer. Né? Eu faço parte da geração do século passado, mas às vezes minha cabeça dá um tilt, tá? Para mim já é layout, tá certo? Mas bem antigamente se chamava Model Space, Paper Space, né? Espaço do papel. Exatamente isso. Então, assim, o que é que eu estou configurando? O espaço do papel. Então, quando eu configuro o espaço do papel, o papel vai ser impresso no papel. O que é que eu quero dizer? O A2 vai ser impresso no A2. Então, sempre a escala no layout vai ser 1 para 1. Então, muita atenção aqui, hein? O espaço do papel, o layout, aqui a escala é 1 para 1. Puxa, o seu sério? Sério. Aqui, ó, plotagem, né? A espessura das penas. Eu vou escolher a monochrome para sair preto e branco e só vou confirmar se as penas foram mantidas. A cor 1 tá saindo black 09, tá massa. A cor 3 tá saindo black 04, perfeito. A cor 5 tá saindo black 045, tá tudo massa para mim.
A cor black, né, a magenta, tá saindo black, né? E 0,4, perfeita. A cor 8 e 9 tá saindo black com 0 de espessura. Para mim tá perfeito. Tá certo? Eu vou dar um prévio. Ao seu, só tá mostrando um papel em branco. Mas qual é a vantagem? Ele tem 597 milímetros por 420. Esse é o espaço do papel. Aí vê só que massa. Vou dar ESC para ele voltar lá. E vou dar OK. Vou dar OK. Aparentemente, vou fechar. Não fez absolutamente nada. Mas só aparentemente mesmo, ó. Se você observar, o espaço do papel é essa parte negra do meu aqui, ó, que está em preto, e essa parte cinza é a fora do papel. Aí vê só que lindo. Já no layout, o meu papel não é o papel, não vai ser impresso no papel, então a escala é 1 para 1. Então eu tenho que pegar um papel em milímetros. É por isso que eu configurei lá aquele segundo bloquinho para vocês, tá certo? Então aqui vai ter, ó, 597 por 420, ok? Então eu vou inserir aquela folha lá aqui, tá certo? Dentro do meu layout. Então eu vou inserir lá, ó, e Enter. Não é essa, não é essa. Eu vou inserir minha folha de A4 milímetros. Ou de A4 não, perdão. De A2 milímetros. É essa aqui, ó. A2 milímetros, que tá lá no Siga A, os dois bloquinhos, fica a dica, tá? Vou dar OK. Ele já veio para cá, já veio a 2 milímetros. Quando eu clicar aqui, ó, ele já vai vir preso, ó. Olha que massa. Alceu, e como é que eu vou acertar aqui na ponta? Só tem um jeito, gente. Você pode até achar que tá botando aqui, ó. Eu vou botar aleatório para errar de propósito, tá? Quando eu me afastar, aos meus olhos, tá certo? Pode estar até tá certo, né? Aos meus olhos. Mas aos seus olhos, quando você se aproximar, ó, você vê que tá... cara, tá vendo? Ó? O espaço do papel é o negro e o meu papel ficou fora. Ele não vai estar alinhado, tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Muito fácil, gente. Muito fácil. Eu vou clicar nesse papel, vou deletar e vou inserir ele novamente, ó. Vou inserir ele novamente. Você vai cometer o mesmo erro de novo? Não. Olha que massa. Ele está me perguntando o ponto de inserção. Aqui é como se fosse a minha origem do papel, o 0,0. Aí eu vou digitar mesmo, ó, 0,0. Tenho que digitar 0,0, gente. Quando eu der Enter, ó, o papel vai ficar encaixadinho na origem do papel do layout. Se eu der um zoom no mesmo local, ó lá, posso cansar de dar zoom, ó. Vou dar até zoom aqui, ó, para você visualizar. Ele vai ficar perfeito. O meu local do papel com a margem lá. Oi, deixa eu voltar. Que eu criei no layout, tá certo? Ó, aqui é minha origem, tanto do papel quanto minha origem da folha, tá certo? Então fica atento. Então eu vou explodir agora o meu layout, ó, a minha folha de papel. E o que é que vai acontecer? Aqui eu vou ajeitar, tá certo? Ó, aqui em milímetros ele não tá ajeitadinho. A data de hoje, 26/5/2021. Professor Alceu Câmara, aluno, continuo sendo sempre Alceu Câmara. Aqui, descrição, deixa projeto elétrico, escala 1 para 00, não tem, né? 1 para 50. E aqui é somente um desenho de 1. Um desenho de 1. Né? A primeira folha de uma única folha. Alceu, mas não apareceu meu projeto aqui. Se eu mandar imprimir isso, dancei. Não vai aparecer nada. Verdade. Observa que tem um layer lá no teu quadrinho de layer chamado, ó, MV, que também está proibido de ser impresso. Não sei se dá para ver daí, ó. Deixa eu me aproximar. Tem um layer chamado MV que também está proibido de ser impresso, ó, gente. Olha que legal. Tem um layer chamado MV que está proibido de ser impresso.
Ativa ele. Alceu, como é que eu ativo? Dá 2 cliques nele, ó. Tá certo? Ele vai ficar um Vzinho aqui, como se ele tivesse ativo. Automaticamente, ele vem aqui para cima, ó. Tá certo? Outra maneira é simplesmente você vir nessa seta, ó, e escolher o layer. Então, eu vou escolher o layer aqui por cima, ó, MV. Cadê o MV? Tá aqui, ó. Quando eu clicar, ele também carrega lá em cima, tá certo? Fica ao seu critério aí. Mas deixe ele ligado. Alceu, por que tu chamou esse layer de MV e para que tu vai utilizar ele agora? Só por isso. MV é o atalho para você criar portas dentro desse papel. Veja que loucura. É como se eu tivesse isso, ó. Eu vou pegar aqui uma folha de papel em branco, tá? Do outro lado tem um negocinho de desenho 1. Tem uma folha em branco, aonde eu pudesse fazer isso, ó. Recortar ele e olhar através dele para o model. Então, esse atalho MV, ele vai criar uma MView, né? Uma viewport, na realidade. Ele vai recortar a sua folha de A2 para que, através dela, você enxergue o que está no model. Olha que massa. Você vai enxergar o que está dentro do model. Então, esse atalho, eu já botei no próprio nome do layer para que você não esquecesse. Tá certo? Ó, na hora que você dá MV, você vai acionar, na realidade, um comando de recortar dentro do layout uma área para enxergar o que está no model. Eu vou escolher aleatório aqui, ó. Vou escolher um pedaço aqui dentro, só para você entender o que está acontecendo. Tá vendo que está aparecendo a minha viewport e dentro dele apareceu o meu model. Se eu der 2 cliques dentro dele, ó, é como se eu tivesse atravessado a folha e estou lá dentro do model agora, ó. Eu posso procurar a minha planta, ó, e fazer a impressão dela. Eu vou tirar até essa margem de lá, ó. Eu vou voltar para o model, tá certo? Eu vou dar 2 cliques no lado de fora aqui, ó, e vou voltar para o model aqui, ó. Eu quero copiar tudo isso. Ah, eu já deixei copiado aqui, pronto. Então, eu vou fazer a impressão dessa, tá certo? Eu vou fazer a impressão dessa. Pronto, essa toda bonitinha. Eu vou fazer a impressão dessa. Eu já tinha pensado nisso, ó. Eu copiei esse meu projeto para aqui para cima, sem a margem. Então, eu quero imprimir esse. O bom é que você não precisa trazer margem mais para cá, né? Folha, papel, nada para cá. Só deixa o que for desenhado. Aí, olha que lindo. Vou voltar lá para o A2. Eu quero trazer ela para cá. Então, é só dar 2 cliques dentro da viewport e, ó, eu vou baixando com o pan, ó, e cheguei. E eu quero imprimir isso. Porém, ele está sem escala nenhuma. Ele está numa escala doida aí. Tá certo? Eu só estou lhe mostrando para que serve a viewport. Então, eu vou apagar essa viewport. Vou dar 2 cliques fora, vou clicar nela, ó, e vou deletar, ó. Puxa, o senhor apagou meu desenho. Não, eu estou no layout. Eu apaguei o recorte que eu fiz. Voltei, tampei ele de volta, recuperei minha folha. Ah, eu quero abrir a viewport toda, ó. Então, MV é o atalho, ó. E vou clicar na parte de dentro da folha para a parte de dentro, ó. Olha que viewport gigante. Isso aqui era uma outra coisa que eu estava fazendo, tá certo, gente? Dentro do projeto elétrico aí. Mas o que interessa para a gente, ó. Opa, deixa eu até me aproximar daqui, porque senão vai ficar ruim para vocês enxergarem. Deixa eu fechar esse bloco, senão mesmo me interessa. Deixa eu escolher isso aqui. Pronto. Essa é minha viewport. Eu vou dar 2 cliques nela, ó. Pode ver que ela fica mais escurinha, tá vendo, ó? E agora eu vou catar meu projeto, ó. Eita, meu projeto tá aqui, perdido, ó. Meu projeto é isso que eu quero imprimir. Aí, olha que massa. Ele tá sem escala nenhuma, tá certo? Dentro da viewport, eu posso vir aqui embaixo, ó. E ele também tá sem escala. Se você observar, ele tá sem escala de nada, ó. Então, eu vou clicar, ó, e vou escolher uma escala aqui, ó. Foi. Escolher uma escala aqui, ó. Foi. 1 para 50 em metros, mas tem civil também, ó. 1 para 50 em civil. A hora que eu escolho, ele já ajusta para a escala 1 para 50, ó. Esse meu desenho está na escala de 1 para 50. Observa que aqui embaixo, ó, já apareceu que está 1 para 50, ó. Top, né? Muito bom. Eu vou voltar, ó. Aí o que é que eu posso fazer? Só usar o pan. O que é o pan? Aquela mãozinha. Aperta a bolinha do mouse do meio, aí vai virar uma mãozinha e você puxa para onde você quer, ó. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Virou o pan e eu vou puxar um pouquinho, ó, para que coubesse tudo dentro, ó. Coube, coube.
Tá massa. Pode ver que ainda continua na escala. Às vezes dá uma saída na escala, ó. Aí você vem aqui e confirma a tua escala, ó, 1 para 50. Se por acaso sair, eu vou forçar que saia, tá? Ó, pronto. Só dei uma giradinha no mouse. Pode ver que aqui embaixo, ó, saiu da escala. Aí você tem que forçar a voltar para a escala, tá certo? Ó, voltei, 1 para 50, civil, 1 para 50 metros, tanto faz. Voltando para o lugar errado. Aí eu volto, ó, aperto a bolinha do meio, virou o pan, ó, virou a mãozinha e eu vou descer meu projeto, ó. Ajusto, tá massa, não saiu da escala, dou 2 cliques fora, pronto para impressão. Olha que top. Pronto para impressão. Vou dar Ctrl P. Ctrl P. Vou continuar, ó. E já está tudo configurado. Já está tudo configurado. Eu posso até dar um prévio para ver, ó. Você não vai mexer em nada. O bom do layout é isso. Quando você configura uma vez naquele layout, ele já está todo pronto. Ó, quando eu der um prévio. Oxe, já está top demais a sua impressão. Oxe. Dou ESC e dou OK. E salvo meu projeto. Versão 2. Então, o bom... Deu um nome diferente, né? Porque senão ele ia substituir o arquivo que já estava lá. Opa! Veio tudo certinho. Que massa, massa. Top, top. Olha aí, ó. Acabou-se minha legenda toda prontinha aqui embaixo, ó. Né, que eu acabei de alterar lá no layout, ó. Teve só um problema aqui no layout que eu percebi. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Não sei se vocês perceberam. Deixa eu dar uma regi. $50. $50. Agora vou ajustar. Pronto. Pronto. Deixa eu clicar fora e visualizar aqui, ó. Às vezes, ó, ele dá um probleminha nas escalas das minhas linhas tracejadas, ó. Ficou tão pequenininha que me dá a sensação de ser uma linha contínua, tá certo? E aí é bom fazer esses ajustes. Gente, olha que top! Vamos entrar agora na dica do amigo, como corrigir a proporção das linhas no layout. Se liga aí e vê bem direitinho. Gente, vê lá. Quando vocês saíram, eu me lembrei de uma coisa, velho. Tem um atalhozinho que a gente usava bem das antigas, velho. Eu não falei que nas antigamente, né, no século passado, existia um espaço do papel que era chamado Paper Space, e existia um comando, um atalho que a gente dava lá para... Como é que se diz? A escala ou estilo de linha dos tracejados do model ficar compatível no Paper Space. E esse atalho ainda permanece. Eu testei aqui, funcionou, e aí vale a pena ver essa dica com vocês. Olha que massa. O atalho é esse, ó. PS... LT de linha, né? Line Type. Scale. PS de Paper Space. LT de tipo de linha. E Scale de escala. Então, você entra nele e altera o parâmetro. Eu vou mostrar para vocês aí agora. Qual é o problema? Lá no meu Model Space, tá lindo o tracejado. Tá vendo que tá lindo o tracejado? Né? Como eu estava mostrando lá na sala. Deixa eu até me aproximar mais ainda. Tá vendo que o tracejado tá bem certinho, traço, 3 pontinhos, tá tudo elegante, ó. O tracejado daqui, ó, significa que é um eletroduto que tá passando por debaixo do piso. Aí o que é que acontece? Quando você vai lá pro seu layout, como a gente viu hoje, tá certo? Olha o que é que acontece. Seu tracejado às vezes fica tão tracejado que você nem vê, ó. Ó a projeção da coberta, que dá a sensação de ser uma linha contínua. E isso dá um estresse grande.
Eu tinha comentado para vocês mexerem aqui, ó, no Line Type Scale, tá certo? Conserta, mas veja que dica bem mais simples e que ainda continua existindo, porém ele fica escondido no AutoCAD. Para mim nem existisse mais esse comando, gente. Olha que top. Eu vou lá dentro do model, observo minha linha, é esse que vai servir de parâmetro, Aí eu vou dar aqui, ó, aquele velho atalho. Eu vou até me aproximar para você ver eu digitando, ó. O atalho é esse, ó. P, S, opa, não aparece digitando, não é? P, S, L, olha, já mostrou, ó. P, S, L, T, Scale. Na hora que você entra nele, ó, o padrão dele, default, é 1. Ele cria independências entre model e layout. Na hora que eu digito 0 aqui, ó, o que tiver de referência no model vai ser referência no layout, em relação à padronização dos tipos de linha. Então eu vou dar Enter, ó. Aparentemente, no layout não aconteceu, ou no layout não, perdão, eu estou no model, né? Aparentemente, no model não aconteceu nada, né? E verdade, não aconteceu nada. Né? Eu vou mandar regenerar, ó, RE Enter, não aconteceu nada. Porém, vê lá o que vai acontecer no layout. Eu vou clicar aqui em A2, ó. Vou clicar aqui no layout A2 que a gente criou na sala. Vou voltar e já vou visualizar, ó. Puxa o seu, não resolveu nada. Não deu certo. Calma. Vou dar 2 cliques e vou dar Regen, ó. RE, que é o atalho para regenerar a tela, né? Ele vai reprocessar os pontos. Olha que top! Meu irmão, anota aí esse atalho. Eu vou até escrever aqui, ó. P, S, L, T, Scale. Meu irmão, muda o parâmetro. Em vez de deixar 1, fica a dica, deixa 0. Ele cria uma compatibilização das linhas que estão no model para as linhas que estão no layout. Meu irmão, agora fica top sua impressão. Fica a dica do amigo. Tchau, gente. Valeu. Agora você tem 2 possibilidades de fazer sua impressão. Então, fique aí bem à vontade, tá certo? Voltar para cá, ou pelo model, ou pelo layout, tá certo? A vantagem que eu vejo no layout é que quando você ajusta ele uma vez, ele fica ali padronizado. Então, qual é a vantagem? Você sempre pode utilizar ele repetidamente. Seja qualquer projeto, é só você clicar aqui. Ah, é no A3. Então, aqui já está tudo configurado para o A3. É só abrir a viewport e ver o que é que você quer. Tá certo? Então, a mobilidade, a facilidade de usar o layout é tranquilo. Tem que fazer só esse ajustezinho na escala do tipo de linha, tá certo? Só fica essa dica aí. Gente, por hoje, velho, eu tô muito satisfeito. Não tenho mais nada para comentar com vocês, velho. Tá certo? Deixa eu voltar aí para a sala. Henrique levantou a mão e Eduardo fez uma pergunta aqui. Eu entreguei uma reforma essa semana, massa, que por falta disso deu um rolo quando a gente foi passar um circuito interno, porque não tinha essas definições e a gente teve que descobrir na tora, abrir no forro e tudo mais. Eu não entendi bem a pergunta, não. Faz lá a pergunta. Não, era um comentário. Era um comentário. Era em relação a quando você estava falando da bitola do eletroduto, a parte de partida, prumado e tudo mais. Aí a gente estava com alguns circuitos nessa reforma que eles não estavam indicados em projeto. E a gente precisava passar mais tomadas e tudo mais. Aí, como não tinha nada de projeto e do shaft não tinha nem prumada, nem tudo, quando a gente foi passar do shaft geral do condomínio para o apartamento, a gente teve essa confusão e teve que abrir os forros e tudo mais para sair identificando e não fazer confusão com os circuitos das tomadas que já existiam. Aí, quando você estava falando sobre eletroduto e essas coisas que está indicado no projeto, eu lembrei disso e comentei. Oxe, massa. E precisa estar indicado, né?
E assim, e tem várias formas de você marcar o circuito quando você faz do zero, né? Quando tá fazendo do zero, para fazer certo a primeira vez é bom demais. A bronca é fazer isso aí que a Eduarda se deparou. Dentro de uma reforma, a bronca é dobrada, porque geralmente você não tem planta de nada e tem que sair testando, tem que sair verificando onde é que passa, onde é que não passa, o que é que passa, se teoricamente dá para passar mais condutores dentro do eletroduto ou não. Eu vou ser bem sério, por exemplo, nesse projeto da gente, e aí eu preciso ligar o AutoCAD de novo. Ó, deixa eu compartilhar a tela. Eu, Alceu, sendo proprietário dessa casa e tendo consciência também, tá certo? Se eu fosse o cara que fez o projeto e que o projeto fosse para mim, tá certo? Eu automaticamente, eu acho que está compartilhando aí com vocês, aqui, ó, eu faria dessa forma, sem dúvida nenhuma, com 2 pontos de luz nessa minha cozinha, sem dúvida nenhuma, porque eu prefiro vindo, eu imagino assim, eu lavando os pratos, por exemplo, a luz é bom que venha do lado direito e esquerdo meu, em vez de vir por trás de mim. Ah, isso é um detalhe que nenhum projeto, ninguém vai falar isso para você, mas o cara que já fez na prática, ou já sentiu na prática, já vai sentir. Opa, verdade. Então, eu já deixaria um outro ponto, tá certo, de luz aqui, para que eu tivesse um sistema de LED debaixo do meu armário para iluminar o meu balcão aqui por cima. Então, são coisas que eu, ao ser fazendo projeto para mim mesmo, iria fazer. E não deixaria somente essa tomada média aqui, que seria para uma torradeira, um liquidificador, para nada disso. Eu deixaria um outro pontozinho de luz só para mostrar aqui e botaria um interruptorzinho aqui, ó, ou aqui próximo, ou botaria a tomada e embaixo um interruptor para controlar um ponto de luz que tivesse embutido no armário. Então são coisas muito particulares, gente, que quando você faz para você mesmo é outra história. Eu, ao seu, pensando exatamente o que a Eduarda falou aí, em uma futura reforma, por mais que a norma, lá aquele meu quadrinho que eu ensinei a vocês e que Robson também ensinou a vocês, dissesse para mim, ao seu, você pode passar 8 condutores aqui de até 2,5 e 1 polegada satisfaz, que traduzindo seria de 25 milímetros. Eu botaria o de 32 milímetros. Eu, ao seu, fazendo um projeto para mim mesmo. Porque eu trabalharia com mais folga. Uma futura reforma, uma futura movimentação desses cabos aqui dentro facilitaria muito mais. Aí eu vou te dizer, aí eu volto só para complementar, já que estão falando em casos reais aí. Eu fiz uma coisa que, logo no meu primeiro projeto, assim, e vale a pena comentar, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, tá certo? Eu fiz as dimensões, como os professores ensinaram, como calcular, tudo todo empolgado. Era meu primeiro projeto, pá. E calculei lá o disjuntor, tá certo? Era um circuito de tomada de uso geral. E eu acho que dava 10 amperes, não precisava nem ser mais o disjuntor de 10 amperes. 10 amperes já satisfaria, né? No comércio de 15, talvez ninguém ache, né? Acho de 16, por exemplo. E aí eu calculei, o cara lá fez a instalação, né? Só fiz acompanhar. E o cara, o dono, né? Tinha um aparelho de som, tá certo? Que precisou ligar. Beleza. Pelos meus cálculos, e os cálculos que vocês fazem na sala, pelo que Robson ensina, sei lá, o de 10 amperes talvez satisfizesse. Mas, para aquele circuito lá, na época, de 10 amperes satisfaria demais. Mas o que é que acontecia? Toda vez que esse cara ligava esse equipamento em específico na rede de tomada de uso geral e ligava, é como se ele tivesse uma partida, né? Na partida, um pico de corrente, né? Sei lá, muito alta. E toda vez desarmava o disjuntor. Eu disse, meu irmão, tá tudo calculado certo, tá tudo dentro da norma. Eu aprendi dessa forma e nada. Aí um cara, veja a diferença da gente que aprende a parte teórica e um cara que vivencia isso direto. Aí o cara falou isso. Doutor, veja só, os cabos estão passando aí, na linguagem dele, né?
Não é tudo de 20, de 2,5 mm. É. Bota um disjuntor de 20 aí, dá certo. Tira esse de 10. Isso, rapaz, mas vê só no cálculo. Doutor, veja só. E realmente, eu fui pesquisar isso depois, e você pode ir na sua tabelinha que o Robson mostrou também. Se você tem lá, naquele métodozinho, né, B1 passando 2 condutores, ou até 3 condutores, né, com energia, né, com fase, né, 3 fases ou 2 fases, passando dentro do eletroduto. Observe que lá naquela tabelinha, você pode, quando a fiação, ele fez o processo inverso, a prática dele era o processo inverso. Se você, doutor, utilizou aqui um cabo de 2,5, ele suporta no limite dele, porque entenda, o disjuntor é para proteção da fiação. Então, para proteger esse cabo de 2,5, você pode botar um disjuntor de 20. Na prática, pode. Por mais que seu cálculo, meu cálculo, deu de 10 amperes, por exemplo. E aí, quando botou o disjuntor de 20, quando o cara ligava esse equipamento, funcionava perfeito. E aí ficava encucado. Aí eu fui pesquisar o que o cara falou, né? O cara do dia a dia, que está acostumado com as broncas, deu essa solução, sem nem ter essa experiência, sem ter feito curso superior, nem nada. E aí eu fui pesquisar para ver o que ele tinha falado, se tinha sentido. E tinha todo sentido. Então, às vezes, a gente se depara com isso. Então, tomada de uso geral, entenda, isso que eu estou lhe falando é para tomada de uso geral. Se a bitola for lá de 2,5, você pode verificar, ó, peraí, qual é o disjuntor que eu posso botar aqui que eu possa proteger esse meu circuito? Posso botar até um de 20 amperes, porque ele protege até 21. Não é bom trabalhar no limite máximo, mas eu posso trabalhar no limite máximo do meu condutor? Posso. Independente se quando eu fiz os cálculos de acordo com o número de tomadas, potência, tudinho, o de 10 amperes serviria. Ótimo. Mas lá, naquela situação, né, diga aí, o primeiro projeto que o cara pega, o cara dá uma vacilada dessa. Mas aí eu comecei a entender, nem sempre é simplesmente o que a gente calcula. Porque eu não esperava que aparecesse no meio do caminho um equipamento feito aquele, que na hora que ele ligasse, ele toda vez desarmava meu disjuntor. Porque ele estava mandando lá uma corrente, sei lá, maior do que eu tinha imaginado na hora dos cálculos. Deu para entender? Então, acontece isso. E a gente só vai aprendendo muito isso aonde? Na prática. Na prática, meu amigo, você se depara por cada situação. Quisera eu que todo projeto fosse assim, nesse nível que a gente está fazendo. Não é. Tá certo? E na prática, a gente verifica que, peraí, poderia ser um disjuntor de um valor maior, porque ele vai proteger meu cabo. O que vai me proteger de choque é o DR, né? Que o Robson deve comentar isso com vocês depois aí. Então, assim, vale a pena ter um DR? Tem. E nesse da gente, ó, se você observar, ele tem um DR, tem um disjuntor termomagnético e ainda tem um DPS, tá? Que é para outras coisas aí, para descarga elétrica na edificação, para proteger de outras coisas. Mas tem as 3 proteções aí do meu circuito. Então, vale a pena essa dica, tá certo? E isso que eu estou lhe dizendo foi uma coisa que aconteceu com o Alceu particular. Eu estou dizendo para você utilizar isso sempre como padrão? Não. Tá certo? Isso é Alceu. Depois desse primeiro, eu aprendi esse detalhe que nem sempre é o que a gente simplesmente calcula lá na folhinha. Para você que está pagando a disciplina, é pelo que você está calculando, bote aqui bonitinho, tá certo? Mas no meu projeto, eu já sei outros caminhos que me ajudam um bocado a decidir aqui as coisas. Alceu, na tomada de uso específico, tu recomenda isso? Não. Na tomada de uso específico já está dizendo, quanto mais específico, quanto mais naquele limite você trabalhar, melhor, tá certo? Vale a pena isso aí, tá certo? Gente, eu quero fazer alguns comentários da prova e aí eu vou voltar para a sala. Interromper o compartilhamento. Valeu essa dica aí, tá certo? Na sua prova da próxima semana, o que é que eu vou fazer? Tá certo? A nossa prova oficialmente começa de 10 a meio-dia na quarta-feira. Na próxima semana a gente não vai ter esse encontro ao vivo, não. Tá certo? Eu vou liberar, desculpem, a prova de vocês lá no Siga A 15 minutinhos antes. Só por curiosidade,
Será que todos vocês têm aula antes de mim? Na quarta-feira, vocês têm aula antes de mim? Pode ligar o som assim ou botar no... Eu tenho não, professor. Não, Nem Eduardo, tem? Eita. Ninguém tem. Elita não tem. Todo mundo não tem. Será que a gente poderia começar, então? Pronto, eu vou fazer isso. Eu vou liberar a prova meia hora antes, tá certo? Porque vocês até me pediram, é isso mesmo, para poder fazer alguns cálculozinhos de área, número de tomadas, se o ambiente é cozinha, se é copa, tem todo aquele cálculozinho, aquela tabelinha que vocês preenchem, para saber o quantitativo de tudo. Porém, eu vou fazer algumas provocações nesse projeto da próxima semana que vocês vão fazer. O que é que eu digo provocações? Eu vou forçar alguns pontos mínimos que eu queira no meu projeto. Imagina que eu fiz uma coisa que acontece muito. Eu fiz um projeto arquitetônico desse espaço. E eu quero que tenham essas tomadas aqui. Vocês podem até verificar se está dentro da norma ou se passou. Ao ser, ó, só precisava de 3. Mas o arquiteto que fez, que no caso vai ser eu mesmo, tá certo? Colocou lá 5 tomadas. Ótimo. Vocês calculam, a norma diz o mínimo, né? Vocês calculam o mínimo. Massa. Então, vou colocar as 5, coloca as 5. Eu coloquei, sei lá, 2 pontos de luz na cozinha, por exemplo. Estou chutando, sem dar spoiler. Tá certo? Então, verifique esse padrãozinho que eu mostrei para vocês aí de ligação. Pode ser que, sem querer, querendo, eu provoque lá no projeto e bote um interruptor four-way para vocês ligarem ao seu. E como é que liga esse interruptor four-way? Vai em 2 aulas atrás aí e verifica que eu mostro lá como se liga, tá certo? E Robson com certeza falou em sala também, tá certo? Que é chamado também de interruptor intermediário, tá certo? Não tem mistério nenhum, né? Tem 2 paralelos na ponta e tem um intermediário, né? Que ele tem 4 perninhas lá, 2 para um lado, 2 para o outro, e você sabe como ligar. Se não sabe, volta lá 2 aulas atrás e vê como é que liga. Alcito vai forçar a barra, eu tô dizendo. Estude e saiba ligar, tá certo? Para não ser surpreendido na hora. Vai ter algum ponto de luz fora da casa? Se vocês fizerem esse projeto de sala, né, que a gente concluiu hoje, e vocês já estão no 10º projeto com o Robson, 5º, 4º, 6º, sei lá. Robson já fez um bocado com vocês já estão craque de fazer e calcular, fazer e calcular, fazer e calcular. É lógico que no CAD talvez só tenha feito o meu, tá certo? Ou tenha feito um ou outro de Robson e aproveitou minha legenda, já jogou muita coisa para lá, perfeito. Alceu, e como é que a gente vai começar seu projeto, tá certo? É muito simples. Lá no SIGA, no dia da prova, eu vou liberar a prova e um arquivo especial. Esse arquivo vai ser padrão para todos vocês aí, né? Quem está aqui, quem vai assistir esse vídeo depois, tá certo? No dia da prova. Então, vamos amarrar isso aí. Próxima quarta-feira, eu já vou lhe dizer o dia 2 de junho, eu vou liberar a sua prova meia hora antes. Então, vocês vão pegar essa prova de 9h30 da manhã, já vai estar liberada para todo mundo olhar, enxergar, fazer os cálculozinhos, ou se já vai estar toda armada lá, melhor, já parte para fazer as ligações, decidir onde vai ficar o quadro de distribuição melhor para você. O projeto é individual, tá certo? E eu é que vou ter que me virar para corrigir o projeto individual de vocês, tá certo? Então, no dia 2 eu vou liberar isso aí. Vou dar um arquivo padrão, tá certo? E vocês vão começar por ele, tá certo? O seu, lá vai ter layout? Vai. Então eu posso somente desligar o layout. Vai lá no Layer, Layout e apaga o layout, né? Dá uma ovelha congelada no Layer, né? Todo mundo sabe fazer isso? Sim, não? Sim. Sim, né? Você deixa o Layer lá visível, mas ele não fica pegando em nada, né? Ele não fica grudando nem intervindo no seu projeto, né? Você manda apagar, ele apaga tudo, mas se ele estiver lá preso por baixo, ele fica lá e não é apagado nada. Ele só serve como referência. Pronto, era esse nome que eu estava buscando. Né? Então você deixa lá somente como referência o layout. Então pode deixar assim? Pode. Pode lançar tudo e depois
desligar, né? Desligar o layout pode também, fica ao seu critério, tá certo? Como é que vocês vão fazer? Então, no dia 2, eu vou liberar esse arquivo 9h30 da manhã. Você já baixa e já sai fazendo seu projeto, velho. Tá certo? E logo em seguida, tá certo? Você vai fazer, quando terminar, faz a entrega. E vai ser no momento da aula. Eu quero não pegar um horário diferente e dar até madrugada para você fazer. Não. Vai ser na pressão. Tá certo? Eu quero dar um pouquinho de pressão. Então, nossa aula, teoricamente, termina de meio-dia, tá certo? Então, eu vou deixar lá um prazo até 12h30 para entregar. Resumindo, a nossa prova deve ter pelo menos 3 horas. 9h30 você pega, então, 10h30, 11h30, 12h30 já está concluída e entregue. Esse prazo que eu estou lhe dando é já entregue no SIGA, tá certo? E o que é que você vai entregar, o seu? O que é que eu vou entregar no dia da prova? Carlos, já eu lhe dou a palavra aí, que eu vi que você levantou a mão. O que é que eu vou entregar no dia da prova? O seu arquivo DWG, todo montadinho, resolvido a parte de circuito, tudinho, e o arquivo DWG, tá certo? Basicamente, vocês vão me entregar esses 2 arquivos. Alceu, mas como é que eu entrego 2 arquivos no SIGA, já que ele só deixa entregar apenas um? Verdade. Você vai juntar os 2, tá certo? Como se fosse um arquivo compactado, zipado, sei lá. Tem um aplicativo lá, o WinRAR, o WinZip, né, que serve tanto para computador, eu acho que também deve ter para celular, alguma coisa desse tipo. Mas você deve fazer no computador, no notebook, né? Então, o que é que acontece? Baixa eles 2, quer dizer, você já utiliza, né? Eu não precisava nem estar falando isso. Baixa algum programa que compacte os 2, o WinRAR ou WinZip, são 2 que eu estou dando sugestão. Esses 2 eu tenho aqui. E você faz o envio no SIGA desse arquivo. Bote seu nome. Bote primeira VA e, por exemplo, Eduarda. Bote o sobrenome também. Aí o do Wesley. Primeira VA, Wesley Pereira. Né? Ricardo Henrique. Então, bota esses nomes e sobrenome. Tá certo? Pode ser que tenha outras pessoas com o mesmo nome. Diz lá, Carlos, tua pergunta. Pronto, professor. Em relação à aula de hoje, tranquilo, tudo bem. Só mais em relação à prova, e depois dos comentários aí, eu fiquei mais preocupado ainda com o tempo. O tempo? Dependendo do projeto que seja passado... Não, entenda. Eu já tinha comentado na semana passada já. Quem estava aqui há uma semana sabe disso. Eu tinha comentado isso. Na prova, vai ser algo muito pequenininho, tá certo? Ao ser menor do que essa casa da gente, eu consigo fazer. Ótimo. Então, vai ser quase um kitnet, quase nessa praia. Então, agora vão ter certas situações que eu vou provocar, tu deu para entender? Certo. Eu vou provocar mesmo. Na minha legenda, vai ter a legenda, e lá no projeto, ele já vai estar alocado alguns interruptores que vocês têm que fazer ligações dele. Resumindo, vai ter algumas situações desse tipo. Quando eu falo provocar, é isso. Talvez nos seus cálculos não precisassem, mas eu vou provocar. Então, já vai ter algumas coisas pré-locadas. Vai ter algumas coisas já marcadinhas dentro da planta. Bom. E vocês vão complementar, caso precise, ou vão precisar ligar aquelas que já estão lá. Resumindo, vai ser isso a prova. Não vai ser tão na maldade, não. Assim, meu irmão desenha tudo do zero. Não, não é bem assim, não. Certo. Tá certo? Porque, e já pensando nisso, se o senhor puder indicar as larguras das linhas, já adianta também quando for configurar a impressão. Pronto, certo? Massa. Então, eu já vou lançar isso junto com o texto da prova, né? Eu já boto lá uma sugestão de espessuras para as linhas. Eu faço isso. Porque é menos uma coisa para pensar e ficar testando na hora, né? Exatamente. Pronto, beleza. Eu faço isso aí. Tá certo? Tranquilo, professor. Eu vou criar a prova de vocês só esse final de semana. Tá certo? Então, assim, daqui para lá eu penso bem, tá certo? Gente, mais alguma coisa? Eduardo tá com o microfone ligado aí. Eu não sei se ia perguntar ou... Pronto, agora ele ligou. Então, acho que não ia perguntar, não. Gente, mais alguma pergunta em relação à prova? Eu acho que tá bem tranquila. A de Robson, se eu não me engano, é amanhã, né? Ou vocês já fizeram? Amanhã. É amanhã, pronto, beleza. Então, a parte de Robson, estudem muito, porque a parte de Robson tem mais peso, sem dúvida nenhuma, tá certo? Mas, assim, na próxima semana, esteja preparado para fazer
excelentes ligações na minha parte e bons desenhos, tá certo? Vocês vão ter 3 horas resumindo, tá certo? A prova vai ser lançada meia hora antes da sua aula e você pode entregar até meia hora depois. Não passa disso, tá certo? Ó, 3 horas de prova, tá certo? 9h30 liberada e 12h30 o cigarro fecha, tá certo? Então faz nesse intervalo aí. É um pouco de pressão? Tá certo? O pessoal que trabalha, estagia, aonde tiver aí, pede um momentinho, ó, gente, eu vou fazer prova agora, velho. Deixa eu fazer aqui 3 horinhas, eu largo até 3 horas mais tarde, eu pego mais cedo, mas deixa eu fazer aqui, e aí você detona naquele horário, tá certo? Já negociei antecipado, você já sabe. Próxima quarta-feira, no dia 2, é isso? Deixa eu olhar aqui, é dia 2 de junho, se programa de 9h30 às 12h30 é a nossa prova, tá certo? Gente, por hoje era só isso que eu queria falar. Se não tiver mais nada, eu me sinto na tranquilidade de parar, até porque faltam 2 minutos para terminar. Eu não queria nem demorar esse tempo todo. E eu não vou nem editar essa aula direito. Eu vou pegar ela do jeito que tá, só vou botar a vinheta de entrada, vinheta de saída e vou postar lá no Cigar, tá certo? E, lógico, subir para o YouTube, pá, tem todo esse processo aí que demora um pouquinho. Para ver se eu ainda lanço hoje para vocês, tá certo? Gente, posso parar por aqui? Vocês é que dizem aí. Sim? Por mim Tudo tá ok, tranquilo. Pronto, por mim também, tá? Beleza. Então, gente, por hoje, valeu. Espero ter dado uma elucidada aí, né? Dei uns spoilers bons para a prova, tá certo? E fiz alguns comentários interessantes que não fica somente dentro da disciplina, dentro dos cálculos, né? Dei aquelas outras opções, né? Que foi levantada lá no grupo que eu achei massa, velho. Ah, o seu tem muito eletroduto aí conectado nesse ponto de luz, verdade, tá certo? E mostrei uma solução de como folgar, porque daquela solução de como folgar, pode ser que sem querer, querendo, apareça na sua prova, sem dar spoiler, tá certo? Mas vai dar tudo certo. Então, por hoje, é só. Termino por aqui. Valeu, gente. Fui. Acabou. Tchau.